A expressão países emergentes foi substituída por em desenvolvimento, antigamente conhecido como países de segundo e terceiro mundo. Os países considerados como emergentes são aqueles que apresentam grande potencial e buscam se reordenar em vários aspectos, mercado, político, e apresentam alta taxa de crescimento, o que contribui para as relações econômicas no exterior. Ou seja, uma nação rumo ao desenvolvimento passa pelo processo de globalização. Os que estão no decorrer dessa evolução são chamados de emergentes. Não existe um consenso ao longo do tempo e entre as várias escalas de pensamento econômico sobre a definição de desenvolvimento de um país, mas é comum o estabelecimento do grau de desenvolvimento de um país através da comparação de estatísticas, como o PIB, per capita, expectativa de vida, grau de alfabetização, entre outros. Principais características: padrão de vida de grande parte da população entre os níveis baixo e médio, IDH entre os níveis médio e alto, renda per capita entre 5 e 8 mil dólares, setor industrial em desenvolvimento, crescimento da infraestrutura, atração de capital externo para investimentos no setor produtivo, aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais, crescimento positivo na geração de empregos, taxas elevadas de formação de capital, mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população, diminuição da pobreza e aumento de classe média baixa, existência de processo de êxodo rural, migração do campo para os centros urbanos. São países com uma economia muito forte ou forte, muitas vezes comparável com a economia de países do primeiro mundo, como é o caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento e que tem a sexta economia do globo, com um parque industrial complexo e que tanto exporta maquinaria de ponta quanto matéria-prima. São países com uma sociedade comparável com a dos países do primeiro mundo, por vezes até melhor, que não têm ainda um impacto econômico forte como os países emergentes economicamente, mas que têm uma educação, saúde, saneamento, etc. desenvolvidas. Equiparados aos países do primeiro mundo, estão mais perto destes que os países emergentes economicamente, que ainda têm sérios problemas sociais. Podem ser tomados como exemplo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles formam um grupo denominado de BRICS. Estes países emergentes possuem características comuns, como, por exemplo, bom crescimento econômico. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estes países não compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. As pesquisas indicam a ascensão dessas nações até 2020. Alguns economistas dizem que os emergentes se tornarão grandes potências e superarão aos que hoje estão liderando a economia mundial.